Deixa eu aproveitar então para a gente já trazer o nosso querido Demori para conversar conosco agora. Vamos falar um pouquinho para iniciar também sobre essa tragédia, né, Demori? Porque você também é da região, conhece bem a região, pode contar um pouco para a gente como é que está a situação por aí. Bom dia para você. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. A situação ela é talvez uma das piores dos últimos anos, né? A gente está tendo aí rios que estão subindo, locais que muita gente conhece, os locais que eu vou falar agora, por exemplo, o Rio das Antas, que é um rio bastante famoso na Serra Gaúcha, o Rio Taquari. Tem lugares, Vivian, que você passa num dia normal. O Rio Taquari, por exemplo, quando você passa ali entre as cidades de Lajeado e Estrela, tem uma ponte que cruza o rio, né? Tem até um porto ali e tal. Você olha, eu não sei quantos metros tem até, da água até chegar na boca do porto ali, mas eu posso imaginar que é, sei lá, 20 metros para baixo, 25 metros para baixo. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de um quarto de quarteirão de cidade que o rio subiu em 24 horas. Né? E já é considerada a segunda cheia, maior cheia da história da região, ali no Vale do Taquari, por exemplo. Cidades inteiras, tem cidades que você não consegue mais ver a cruz da igreja. Foi tudo por água abaixo, literalmente. Isso tem acontecido com mais frequência. Eu até peguei ontem as cheias históricas do Vale do Taquari, né, no Rio Grande do Sul, principalmente nas cidades de Lajeado e Estrela, onde tem uma medição maior, desde os anos 40 se mede, né, a cheia do rio ali. Das últimas 10, olha o que eu vou falar agora, que coisa interessante para a gente falar também, né, pensar em emergência climática. Das 10 maiores enchentes da história, só 3 delas aconteceram em tempos remotos, digamos assim, anos 40, 50 e 60. As outras 7 são dos anos 2000 para cá, sendo que 3 são de 3 ou 4 anos para cá. Então a coisa realmente está piorando numa velocidade avassaladora nos últimos tempos. Isso tem a ver com as mudanças climáticas, com certeza, mas isso também tem a ver com uma coisa que se discute muito pouco no Brasil, que só vem à tona quando tem essas tragédias. A impermeabilização das cidades. As cidades no Brasil, quando você viaja pelo interior do Brasil, como eu viajo muito, quem viaja pelo interior do Brasil sabe, a gente vê as cidades hoje sendo urbanisticamente planejadas e organizadas como se fossem, Vivi, cidades dos anos 70. Você vê ainda o bom e velho asfalto sendo passado na cidade toda, aquelas calçadas todas elas de concreto. Então, o que tem acontecido nas cidades, né? Elas têm sido impermeabilizadas. Então você não tem mais, uma vez eu vi um estudo de um especialista do clima que falou o seguinte: uma cidade ela alaga e tem os seus problemas nos primeiros 15 a 20 minutos de chuva. Por quê? A chuva cai no telhado das casas e dos prédios. Os prédios e as casas não têm estrutura para absorver essa chuva, porque também estão sendo impermeabilizados, não tem ali uma grama, um lugar onde caia essa água. Essa água vai para a calçada. Da calçada ela vai para a rua. Em 15 minutos, os bueiros, as bocas de lobo, não dão conta de absorver tudo aquilo, porque a gente está falando de asfalto e concreto. E aí isso vai para as baixadas, para os lugares onde as pessoas, geralmente mais pobres e mais afetadas, moram. No caso dos rios, no Rio Grande do Sul, é o que está acontecendo. Isso vai para os maiores rios, né, que são o Jacuí, são o Taquari, são os grandes rios que, no fim das contas, vão desembocar no Guaíba, que é o grande lago que está na beira de Porto Alegre. Esses rios levantam e eles arrastam cidades inteiras. Então a gente tem um problema sério que a gente não pode, mais uma vez, colocar no lugar porque choveu demais. Não é porque choveu demais. Nós sabemos que vai chover. A gente sabe que as coisas estão piorando. Eu tenho avisado no Desperta todas as manhãs. Eu avisei ontem, inclusive na segunda-feira. Falei, protejam-se, vai ter um ciclone extratropical. Quem mora em regiões afastadas, regiões de campo, por exemplo, guarda os animaizinhos lá, né, os animais que ficam fora muitas vezes. Proteja o seu carro, coloca num lugar aparado. E cada vez mais, Vivi, quem puder, eu falei isso no Desperta hoje de manhã, eu sei que não é fácil, mas quem mora em área de risco de inundação ou deslizamento, as pessoas precisam, quando podem, ter um plano B. Uma casa de um primo, uma casa de um irmão, uma casa de parente. Organizem isso entre as famílias de vocês. Porque aí quando acontecer e quando a gente avisar, quando a imprensa avisar, olha, vai ter um ciclone extratropical, previsão de ventos de mais de 100 km por hora, chuva que vai acontecer nas cidades em um dia, o que deveria acontecer em um mês, as pessoas que podem, saiam das suas casas. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem gente que não tem opção, eu sei que é difícil você deixar suas coisas, mas, gente,
muitas vezes é isso ou a sua vida. 22 pessoas perderam a vida no Rio Grande do Sul entre ontem e hoje, porque não tiveram o que fazer. Então, a gente tem que ficar, isso é cada vez mais notícia, e as pessoas têm que ficar atentas a isso, não tem jeito.